Bom, o nosso conteúdo de português e produção de texto vai ser história em quadrinhos. Primeiro que português, vocês vão fazer a leitura dessas historinhas que tem esses quadrinhos, em seguida fazer a interpretação dela nas páginas seguintes, a página 72, se não me engano, tá? E a produção de texto também vai ser em cima desse conteúdo também. Eu tô colocando essa imagenzinha para vocês poderem entender, eu tô colocando a imagem dos balões para poder dar explicadinha também no conteúdo para vocês, tá? História em quadrinho. O conceito eu já coloquei aí no roteiro também, que é para vocês transcrever para o caderno, tá? É bom transcrever porque vocês aprendem a questão do treino, da caligrafia, o tempo também, calcula o tempo para se escrever certa atividade, para quando voltar para a sala de aula, não ter tanta dificuldade de tirar a tarefa do quadro. Vamos lá. Para se fazer uma história em quadrinho. Qual os passos que eu deveria saber, tia? Eu vou dar algumas dicas aqui para você compreender melhor. O primeiro passo, você precisa ter uma ideia ou pensar em uma cena. Esse é o primeiro passo, tá? Para você fazer uma história em quadrinho. O segundo, o roteiro. O que seria o roteiro? Pensar quadro a quadro como vai ser contada essa história. Quadro a quadro. Nesse roteiro precisa ser pensado o que eu vou contar em cada quadrinho, tá? Para dar uma sequência à história, como é que ela vai ser contada, para dar coerência, tá? Para contar essa história, eu preciso de quê? De personagens. Criar personagens, tá? Que precisa ter alguns aspectos. Aspecto físico, que seria a forma deles, e psicológico, que poderia ser medroso, malvado, alegre, tá? Esses seriam os aspectos psicológicos. O terceiro passo é a escrita. Essa escrita tem que ser dentro de balões. E esses balõezinhos têm as suas formas, tá? Como eu tô mostrando aí para vocês, por isso que eu disse que eu falaria depois em relação a esses balões, tá? Esse primeiro balão que vocês estão vendo aqui, ó, esses aí é colocada a fala dos personagens. Esse segundozinho aqui que vocês estão visualizando, tá? Esse daqui é o pensamento do personagem, no que ele tá pensando. E esse terceiro aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, é gritos, representa gritos. Também temos ainda o que? As onomatopeias, que são aqueles barulhos que são feitos durante a história que está sendo contada. Às vezes alguma coisa cai, como aquele zezinho que sempre tem quando a gente está lendo aquelas historinhas, aparece aquele zezinho, né? Aquele toque-toque. Então, definimos com onomatopeias, que esse conteúdo depois a gente vai estar até vendo mais na frente em português, tá? Então, são essas dicas que eu deixo para a história em quadrinho. Na produção de vocês não vão precisar, eu estou dando essas dicas se caso você queira desenhar os quadrinhos, queira desenhar os personagens, eu estou dando essas dicas para vocês. Mas eu já, na produção que eu vou mandar para vocês, já tem os balãozinhos, os balões, já tem os personagens. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar a fala, se caso precisar. Se os balões estiver lá de fala, vocês vão criar a falinha dela, dos personagens. Se caso for esse tipo de balão aqui, fala. Se for esse aqui, ó, pensamento. E se for esse aqui, representa ali os gritos. Então, você vai observar bem lá. Se tiver só essas nuvens aqui, então, aliás, essa forma de balão, tá? Então, você vai saber que é só a fala do personagem. Agora, se tiver os três, aí você sabe que é fala, você sabe que é um pensamento e você sabe que aqui representa grito, nesse terceiro aqui que eu mostrei. Então, o primeiro aqui fala, o segundo aqui, ó, pensamento, esse terceiro aqui no canto aqui é grito. Só para você ter ideia mais ou menos de história em quadrinho, tá? Então, lá você já vai encontrar tudo isso aí. O que você vai fazer? Só criar falas, ou pensamento, ou grito, alguma coisa nesse sentido, para sua história facilitar, tá? Dando só essas dicas para vocês, se caso você queira criar a sua própria história desenhando, tá? Então, essa é a nossa aula sobre história em quadrinho, tanto em português como em produção de texto.